Nós vamos agora falar sobre aflições, né? E a gente foi buscando algumas considerações para a gente pensando sobre o tema, porque ele é extremamente extenso, né? Nós, se pegarmos toda a literatura de autoajuda, toda a literatura espiritualista, ela está o tempo todo passando sobre as aflições que nós vivemos no mundo. O dicionário Hawais da língua portuguesa, ele diz que a aflição é tribulação que se caracteriza por profundo sofrimento, por persistente sentimento de dor física ou moral. Então, né, as tribulações, elas são constantes na nossa vida, né? E o mundo de hoje é um mundo de tribulações, né? E esta condição, essa possibilidade, essa percepção, ela é uma necessidade do nosso momento, porque a própria doutrina nos mostra que as aflições são oportunidades de reajustes diante da lei de Deus. Então, aquilo que hoje nos aflige, que nos causa tribulações, são condições que nos concitam a rever a nossa caminhada. Se não fosse assim, a gente ia acreditar que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, e nós não estamos nessa maré tão mansa como a gente quer, né? Tem muita gente aí esperando que a gente vai desencarnar, vai chegar do lado de lá, Emmanuel e não sei quem mais vai nos receber. A gente está muito mais para Frederico Figner, que chega do lado de lá, achando que ia arrumar um monte de gente, só encontrou os obsessores para poder criticá-lo, que ele estava tentando resolver a situação. E a Terra, ela se encontra em tribulações porque ela está numa fase de reajuste, né? Não é um reajuste único, individual, é um reajuste coletivo, né? E nós estamos neste caminho, nesse lugar, para o nosso aprendizado. E muitos de nós, às vezes, fazem uma pergunta, né? O que é que eu fiz no passado para estar nesse lugar? E os amigos espirituais nos dizem que nesses karmas coletivos que a gente vive, muitas vezes não foi o que a gente fez, foi o que a gente deixou de fazer. Muitas vezes nós estamos vivendo as nossas omissões. E isso me preocupa muito, porque a gente continua repetindo esse papel. Ouvia Paulo falando de manhã, né, nessa necessidade da gente ser ativista, né, no bom sentido, né, não é ativista de pegar a arma e ficar destruindo, porque isso a gente já fez muito, não resolveu de nada, né? Mas a gente precisa ser ativista para a gente não ser omissos, né? Nós somos muito omissos na responsabilidade que nós temos na nossa caminhada. E a gente sofre a consequência das nossas faltas, sejam elas por ter feito,
sejam elas por não ter feito. Quando se fala em abuso, a gente normalmente tem a leitura de que abuso é algo em excesso, né? Mas a palavra, né, ela vem do latim, uso, é algo fora do uso, do normal de se fazer. Então, abuso é tanto aquilo que vai para mais, quanto vai para menos, né? E nós estamos vivendo o resultado das nossas escolhas. E muita gente me vira e fala assim, mas eu não posso ter escolhido uma vida tão difícil. Eu falo assim, olha, essa escolha não é uma coisa tão sádica que eu saio lá de cima assim, eu quero sofrer, me bate, que eu quero isso. Não é isso. A gente vai fazendo, né? Então, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 3 é... A gente vai contabilizando coisas na nossa vida, que a hora que a gente vê, a gente está num vermelho complicadíssimo, e sem ter a noção, aonde que eu comprei isso tudo? Eu falei assim, olha, é só você que sabe, mas ninguém. Mais ninguém. Dentro dessa consideração, né, nós vamos ver que a origem dessas aflições está no mau uso do nosso livre-arbítrio. A doutrina tem nos ensinado que a gente não está sofrendo porque Deus quer. Embora muitos de nós ainda dentro da gente acha isso. A gente mudou de credo, mas a maioria de nós não mudamos de crenças. A gente trocou de rótulo, mas não trocou de atitude. Então a gente, né, fala assim, mas eu sou espírita, mas na realidade a gente é muito espiritólico, né, ou espiritante, né? Eu falo muito com o pessoal, né, a língua maledicente que eu falei de manhã, e a minha não é melhor do que a dos outros. Eu falo que viajando pelo movimento espírita, eu entro no centro espírita, eu vejo assim, isso aqui é de católico, é igreja, isso aqui é de protestante, porque até o jeitinho, as musiquinhas que canta, o jeito que faz, né? A gente se comporta, continua fazendo da mesma maneira, da mesma forma. Então, tem espírita que não assume, mas reza terço. Eu não pego do terço, mas faz 500 orações, ele faz o dia inteiro para poder... É o mesmo lugar, é a mesma postura, é a mesma condição. Então, o nosso problema real é que a gente mal usa o nosso livre-arbítrio. Ele é mal baratado pela nossa condição. A gente, não adianta querer colocar culpa em ninguém. Nós precisamos parar de fazer esse processo. É Deus que é culpado, se não é Deus é o demônio, se não é eles dois é o coitado do obsessor. Né? Que, por sinal, quem não conhece, é que só vocês daqui para cá que tem obsessor. Eu não tenho obsessor nenhum. Desistiram de mim. E dizem que o demônio reza todos os dias para mim não desencarnar, porque a concorrência vai ser pesada no inferno. Então, eu não preciso de obsessor, eu sozinho faço os meus erros na minha vida, eu tenho certeza absoluta disso. Então, somos nós que construímos essa história. Então, lembrando uma frase do Caligares no Sermão da Montanha, ele diz, né, que o sofrimento humano tem origem nos atos cometidos pelo espírito no passado, em outras encarnações ou na atual existência.
é sempre consequência inelutável da incompreensão e do transviamento da lei que rege a evolução humana. E Emmanuel, numa página do livro Pão Nosso, ele coloca para a gente, né, que os sintomas das aflições são ansiedade, sensação de fraqueza, de desesperança e as enfermidades do coração. Não falando aqui que são enfermidades cardiológicas, né? São as enfermidades dos sentimentos. Né? A ansiedade, né? A preocupação que vira ansiedade, a tristeza que vira depressão, né? A raiva, né? Que vira ódio, né? A alegria que vira euforia. São essas as doenças que ele está nos citando e nos colocando aqui. Como é que é essa postura nossa diante da lei? Se nós estamos falando que a gente transgride, que é o nosso livre-arbítrio, nós temos que lembrar que, diante da lei divina, nós só temos 4 posições que nós podemos assumir. A primeira delas é a ignorância. O indivíduo, ele ignora a lei. Ele não conhece, né? Ele não tem ainda consciência da lei. E o apóstolo Paulo é muito claro em falar desse indivíduo. Ele diz que aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Mas nós temos pessoas que ainda não compreendem a lei. Elas transgridem a lei por não entender a lei. É por isso que há as revelações, ao progresso do conhecimento humano, porque, né, e é nesse sentido que Jesus, no Sermão da Montanha, em determinado momento, ele diz, né, está escrito, não façais assim, mas eu vos digo que qualquer um que, e ele vai explicando as coisas. Ou seja, aquilo que tinha uma conceituação, passa no presente, ter um aprofundamento desse próprio conceito. Tem aquele que transgride a lei, né? Mas aquele que conhece a lei e a transgride será punido pela própria lei. Né? Na continuidade do versículo que eu citava aqui em cima sobre a ignorância. E existe a possibilidade daquele que cumpre a lei. E quem cumpre a lei, ele está fazendo o caminho de saúde, de reconstrução, de refazimento na sua vida. Aonde a gente está, tem algumas coisas da lei que a gente é ignorante, né? Porque às vezes a gente acha que sabe muito, nós estamos ainda aprendendo. Tem coisas da lei que a gente não compreendeu direito. A própria lei de causa e efeito, eu acho que tem hora que eu ouço as pessoas, para mim, meu atrevimento, eu acho que a gente não compreendeu a lei. Essa coisa de ficar o tempo todo, olho por olho, dente por dente, tem gente que ainda fala assim, eu perdi o braço, porque na outra vida eu cortei o braço dos outros. Isso a gente ouve o tempo todo. Um dia, o Carlos, que é um dos orientadores do trabalho nosso na associação, ele virou e falou assim, que esse raciocínio é muito pequeno,
Porque Deus não seria toda sabedoria se Ele tirasse o braço de alguém porque cortou o braço do outro. Porque é mais útil que você volte e utilize o braço para servir do que para sentir dor. Então, quando a gente chega ao ponto de passar por essas situações, é porque a lei já tentou, na sua misericórdia, fazer de tudo para a gente, e a gente deixou de lado. Onde surge o sofrimento humano? Ele é antigo. O sofrimento humano, ele acompanha a história da humanidade. Ele surge no momento em que a gente se desvia das leis divinas. E em que momento da história, da história pessoal, nós fizemos esse caminho, isso ainda é bastante complicado. É uma questão filosófica bem difícil. Há alguns meses atrás, a gente estava sentado, um grupo, conversando nos bastidores de um evento, discutindo isso. Porque tem coisas que a gente quer entender. Mas em que momento? Será que a questão da queda, ela existe? Como é que é a queda? Onde que ela aconteceu? Como? Por quê? Ou se ela não aconteceu, ela é natural essa dificuldade? Se a gente disser que isso está pronto, não é verdade. Ouvindo as pessoas que têm maior possibilidade de conhecimento do que eu, dentro do movimento, eu vejo que ninguém consegue responder essa pergunta atrevida que eu sempre faço. Aonde foi que a gente começou a cair? Como é que é isso? Por quê? Por que que um dia a gente se desviou desse caminho? É porque Deus quer? Eu não consigo ver esse lugar. Mas a gente tem que entender. E a grandeza da doutrina está nesse lugar, é de eu não saber tudo, não ter resposta para tudo. Porque quem teme em dar resposta para tudo é atrevido, porque a gente não sabe ainda tudo. Então, as vicissitudes da vida, elas têm duas fontes. Ou estão na vida atual, ou estão fora dessa vida. Não tem outra coisa. Se eu passo por uma aflição, ou eu construí essa aflição hoje, ou eu construí as minhas aflições em outras vidas. Nessa vida, muitas vezes elas são consequências naturais do meu caráter ou das condutas dos que suportam a gente. Então, a gente sofre muito pelas coisas que a gente teima em repetir na vida. É por imprevidência, é por orgulho, por ambição, por falta de ordem, de perseverança, por mal proceder, por falta de limites dos desejos, por interesses imediatistas, por vaidade, por falta de moderação, por ser muito suscetível, por intemperança, por excessos de todo gênero. A gente fica catando do lado de lá, noutra vida. A maior parte das coisas são coisas que a gente teme fazer hoje. Eu devo ter dor no estômago, que noutra vida... Não, você tem dor no estômago, você sem educação, come o que não deve, o que não pode, o que não precisa. É isso aí na vida. Um dia um paciente meu com DPOC grávida assim, por que Deus me fez assim? Deus não fez isso, você fumou até caçar essa confusão toda. Para de reclamar.
E é assim na nossa vida. A gente não dá provimento para as coisas depois que as soluções. Né? A gente compra mais do que pode, fica com dívida e quer que Deus te dê os números da Mega Sena. Não é nem serviço para pagar a conta, não. Você quer os números da Mega Sena para ganhar o dinheiro de uma vez e pagar a dívida que você fez em muitas encarnações. Que é isso, gente? Né? Nós precisamos parar desse lugar, de ficar catando de outro lugar. Muitos de nós estamos sofrendo por orgulho, porque a gente não tem a humildade de reconhecer que está errado, a gente fica apontando o tempo todo para o outro, sem ouvir. Mas eu vou ficar ouvindo. Gente nova não sabe o que fala. O que é que não sabe? Às vezes você aprende com uma pessoa mais nova, né? Ela pode não saber da sua experiência, mas às vezes ela tem conhecimento e ela vai te fazer. Né? Mas o meu orgulho, eu tenho 30 anos de doutrina e alguém vai falar isso comigo? Né? E às vezes alguém te defende nesse lugar. Né? Há pouco tempo atrás, estudando em casa, no culto do Evangelho, eu não sei o que eu falei, meu filho caçula, que é uma bondade, não é bondade ruim, não. Eu falo que ele é bondoso, mas ele é atrevido mesmo. Ele virou e falou assim: pai, você precisa estudar Evangelho, seus conceitos estão muito ultrapassados. Aí o meu filho do meio resolveu me defender. Como é que você fala com o pai desse jeito? Tem tantos anos. Eu falei assim, eu ouvi. Eu não fiz defesa. No meio da semana eu perguntei à esposa, você topa a gente estudar Evangelho de novo? Ela falou assim, não. Aí eu fui atrás dele e falei assim, Rafa, você aceitaria que no culto, que a gente não tem mais tempo, em vez de a gente fazer o culto, você ensinar Evangelho para a gente? Se você quiser, eu faço. Eu só descobri uma coisa. Eu não sabia nada. Os meus conceitos estavam todos ultrapassados. Ele faz parte da turma do Projeto C. Então, eles têm uma outra abordagem, uma outra visão. E a gente vai aprendendo. E a gente muitas vezes acha que está acertando e está fazendo bobagem na vida. E por isso que a gente sofre, por isso que a gente está nesse lugar. Agora, existem outros sofrimentos humanos que aparentemente a gente não fez nada, perde um parente, você está trabalhando, perde o emprego porque algum país que não é o nosso entrou em crise, porque algum governo roubou tudo, mas não é Brasil, o Brasil não tem esse problema não, mas pode ser em algum lugar, né? Então tem um monte de gente passando por essas coisas, e normalmente a gente vive essas coisas que aparentemente a gente não movimentou, porque elas estão na realidade em outra situação, porque a gente não é penalizado por aquilo que a gente não infligiu na lei. Só as nossas infrações é que são penalizadas, né? Então, nós temos que lembrar que quando a gente fala de aflições, as nossas angústias morais, elas são muito mais complicadas que as nossas dores físicas. Né? Então, a dor moral, ela é muito pior que a dor física, porque a dor moral é, na realidade, né, é a dor com culpa. É isso que é o grande problema, é o grande sofrimento da gente. Então, o sofrimento humano, ele está diretamente relacionado às nossas escolhas, a gente não vai passar por nada que não tenha, e aquilo que a gente chama de pecado, ou sofrimentos pelos nossos pecados, né, que é os nossos desvios de caminho, nossas tomadas de situações diferentes, são advertência. E o sofrimento pode ser perfeitamente suportável e até mesmo ele pode ser escolhido por uma pessoa que sabe o que tem que fazer. Então, se você, né,
acha que é importante fazer um cômodo na sua casa. E você pega para fazer aquilo no final de semana com 2, 3 pessoas, você vai ficar cansado, vai ter dor, mas você sabia que aquilo era um resultado positivo. E muitas vezes o espírito escolhe um sofrimento, uma dor, porque ele sabe que a partir dali ele vai ter uma resposta que muito maior do que ele imagina na vida dele. Mas nós temos algumas perguntas que não se podem calar quando a gente fala de aflições. Como lidar com a nossa imperfeição? Quais são os procedimentos para a gente erradicá-la? Como conviver com a intempestividade, a impulsividade próprias e alheias que causam sofrimento? Como administrar conflitos íntimos que nos impelem a realizações infelizes decorrentes das nossas tendências inferiores? Como se desvincular das mentes enfermiças que nos rodeiam? Certamente essas são perguntas importantes dentro desse tema, né? Foram coisas que nós fomos levantando. Eu, quando pego para estudar essas coisas, eu fico pegando para poder ver se eu melhoro. Né? Eu sou muito egoísta, eu não estou querendo falar para os outros, eu estou querendo tentar ver se eu consigo um outro caminho, porque eu já estou cansado de apanhar por causa da minha escolha. Então, como conviver com essa intempestividade, impulsividade que nos causa sofrimento? E aí a gente foi lá, em Mateus 11, no versículo 29, quando Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A mansidão, é essa condição que a gente precisa adquirir de conviver com as coisas da vida sem alterar a voz, sem perder, né, a tranquilidade, é fundamental. Né? Humildade. O que é humildade? A palavra humildade vem de humus, de esterco. Né? É da terra que está estercada. E isso é muito importante entender. Ser humilde é se reconhecer esterco, mas sabendo que sem o esterco, a planta não dá flores, e as flores não viram frutos que alimentam as outras pessoas e as outras criaturas. É saber que, apesar das minhas dificuldades, é muito importante que eu esteja no caminho. Todas as vezes que eu falo em humildade, eu me lembro de uma fala de Madre Teresa de Calcutá. Quando dizem para ela: a senhora tem a ideia de que o que a senhora faz é uma gota diante da miséria do povo que está ao redor da senhora? Ela virou assim: eu sei que a miséria do meu povo é um mar de miséria, mas eu sei, sem a gota do que eu faço, esse mar seria muito maior. É esse o esforço que a gente precisa entender. Em Mateus 10:16, Jesus ainda nos diz: sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Né? A gente precisa aprender a prudência. É estar, né, numa situação de atenção aos riscos que nós corremos. Porque é assim que a serpente se comporta. Eu gastei muito tempo para entender isso, porque eu já passei uma fase da vida, não tinha medo, eu tinha pavor de cobra, de serpentes. Né? E aí eu ficava achando que a gente tinha que cutucá-las, e era um perigo, né? Porque se eu fosse cutucar uma cobra, é aí que eu estava caçando confusão. Eu entendi depois
que elas não te atacam se você respeitar o limite do espaço dela. Mas ela está atenta ao desrespeito à questão. Ela é prudente, ela não age com quem não precisa e ela responde quando é necessário. E a gente aprender a ser simples. A simplicidade é a marca divina. A criação divina é simples. Quem é complicado é gente. Nós é que complicamos a vida. Nós é que complicamos as coisas, que queremos marca, que queremos isso, que precisa disso, daquilo. Então, hoje, nesse mundo consumista, cada vez mais sumiu a simplicidade. Não basta ter um aparelho, ele tem que ser esse, aquilo. Aí, a gente só vai criando um inferno na nossa caminhada. A outra perguntinha: como administrar os conflitos íntimos que nos impelem às realizações inferiores? E nós fomos lá em Mateus 26, 41, quando Jesus diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. Então, a gente precisa aprender a ter vigilância constante. Se a gente quer melhorar, nós temos que nos vigiar o tempo todo. Porque é um minutinho que a gente perde essa vigilância e a gente passa pelas nossas dificuldades. E buscar a oração, que não é a oração de fora, da boca, é a oração da construção íntima, da paz, da harmonia dentro da gente, na realização do dever cumprido. Renunciai à vida passada, despojais do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Se a gente quer vencer, a gente tem que abandonar o homem velho. E para abandonar o homem velho, tem que ter vigilância. A gente precisa colocar esse homem novo para fora, porque ainda a gente tem um discurso de um homem novo, mas a nossa postura é uma postura ainda de homens velhos, nessa linguagem do Cristo. Como se desvincular das mentes enfermiças que nos rodeiam? Só podemos dar aqui alguns conselhos gerais, porque não há nenhum processo material, nenhuma forma, sobretudo nem qualquer palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. As imperfeições morais do obsedado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. O que elas, as entidades, as pessoas obsediadas precisam é de fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, acima de tudo, praticar as virtudes que Deus recomenda a cada um. Esse é o remédio para quem quer ficar livre das interferências espirituais. É orar pelos que sofrem e cuidar de fazer o certo. Quem faz o certo não corre o risco de ter processo nenhum de obsessão. A gente só vive essa situação porque nós permanecemos nesse lugar. Então, a imperfeição, ela não é defeito. A imperfeição é uma condição do processo de evolução. Ser imperfeito é uma questão do homem enquanto estiver encarnado nessa terra. O problema da gente não é ser imperfeito. O problema da nossa vida é ser rebelde.
A gente precisa entender isso. Ah, porque fulano é imperfeito. É redundância eu falar que vocês são imperfeitos, que eu sou imperfeito aqui. Isso é redundância. Quem é perfeito não estaria, e vocês, então, não estariam aqui ouvindo a minha pessoa, né, com essa churumela minha, como diria lá o professor do Chico Anísio, lá, falando para vocês. Se vocês estão me ouvindo, é porque vocês devem ser muito imperfeitos ainda para poder melhorar. Mas o Sérgio melhora vocês mais tarde. Mudando de psiquiatra, talvez a terapêutica seja melhor. Ele é da terra, a linguagem caminha mais tranquilo. O Sérgio é mais manso do que eu, né? Então fica assim. E aí, falando do Sérgio, eu fui lá buscar no texto do livro do Código do Monte, tinha que arrumar um psiquiatra que prestasse. Eu não sou lá grandes coisas. Um dia, um paciente meu que fazia terapia comigo, médico, ele tinha tomado raiva de Deus por um monte de questão, aí ele virou para mim, um dia alguém perguntou assim, o seu terapeuta é bom? E ele falou assim, não, ele é médium. Ele estava tão brigado com Deus que sobrou para mim. Então, eu tinha que arrumar alguém melhor do que eu. Fui lá atrás do texto, está lá no livro O Código do Monte, né? O Sérgio nos lembra essas coisas. Esses 3 mecanismos importantes para a gente aprender a lidar com as aflições. Né? A resignação, que é a submissão nossa aos nossos sofrimentos. Né? Não adianta brigar com eles, eles estão na vida. A gente precisa entender. Não adianta ficar assim, por que eu estou com esse problema? Não é essa a pergunta. A pergunta diante do sofrimento é, para quê? Para que ele está na minha vida? É isso que a gente precisa perguntar. Né? Por que eu tenho um marido chato? É porque você casou. Todo mundo que casou tem marido chato. Né? Isso é outra redundância. Por que minha mulher fala demais? É outra redundância. Também não tem solução. Não adianta catar umas coisas. Para que eu tenho um marido chato? Essa é uma pergunta boa para vocês fazerem. Né? Fazer as coisas. Né? E olha... como os maridos morrem mais cedo, fica a situação mais tranquila, né? Porque eles não têm que aguentar as mulheres falando demais muitos anos na cabeça deles. Né? Mas a coisa tem que pensar nesse lugar. Eu não tenho que ficar procurando causa da minha dor. Eu tenho que procurar solução. É isso que a gente precisa mudar, ser prático na vida. Para que eu estou diabético? Para que eu tenho um problema cardiológico? Para que a depressão está na minha vida? É isso que eu tenho que saber. Tudo isso está batendo na porta e fala assim, muda. Então, você tem que pensar nessa mudança. A resiliência, né, que é a capacidade de enfrentar esses traumas, eu tenho que construir. E essa construção se faz à medida em que eu aprimoro a minha fé, que é diferente de crença. Né? Crença é irracional. Não é isso que a gente tem que construir. E, através da empatia, à medida que eu entendo a dor do outro e passo a conviver com ela de uma maneira respeitosa, eu vou aprendendo a conviver com a minha dor e com minhas dificuldades, modificando o meu caminho nesse sentido. Né? E qual que é o procedimento para a gente, então, erradicar as nossas imperfeições e vencer as nossas aflições? Primeiro, é o exercício do bem. Né? Que fazer ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. Essa é a lei divina primordial. Ela é universal. Não tem discussão. O que é o bem? O bem é fazer ao outro aquilo que eu queria que o outro me fizesse.
Hoje pode ser de uma forma, amanhã de outra, mas se eu estiver fazendo dentro dessa perspectiva, eu estou cumprindo a lei. À medida que me aprimoro, eu vou mudando essa atitude. Mas esse caminho, ele é possível desse jeito. E o segundo é através do autoconhecimento. E aí, aqui, eu gostaria de estar encaminhando, falando um pouquinho desse autoconhecimento, que eu acho que é fundamental para a gente vencer as nossas aflições. E a gente aprendeu essa forma de lidar com os amigos espirituais, e o pessoal, quando nos ouve, acha bastante interessante. Então, eu sempre gosto de repetir, né? Como é que a gente busca o autoconhecimento, mas a gente pode agir de duas formas, né? Primeiro, quando eu busco o autoconhecimento, eu vou ter um ganho, é de me reconhecer. Porque a gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece. Às vezes a gente acha que a gente é manso, né? Mas coloca um revólver na nossa mão a hora que está com raiva. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, mas depende da situação e a gente vai ver que aquilo está dentro de nós. O autoconhecimento é pesado porque a gente não quer reconhecer que muitas coisas da nossa vida são as nossas atitudes. O meio religioso, e o movimento espírita não é diferente, ele tem duas grandes doenças. É a vaidade e o orgulho. Eu ainda divido isso em dois times muito especiais, né? Porque o orgulho, então na reunião mediúnica, a gente faz assim, eu fico vendo, né? O orgulho é doença dos dirigentes das reuniões, né? Eu sei, é assim, tem que ser dessa forma, é eu que dirijo, é a minha reunião, é o meu grupo, é os meus médiuns. O que caracteriza o orgulho, o indivíduo orgulhoso, ele quer ser obedecido. Se você gosta dele ou não gosta dele, acha ele bonito ou feio, para ele não é problema, desde que você faça o que ele manda. E do outro lado, nós temos o time dos médiuns, né, que tem a doença da vaidade, né? É muito fácil, o movimento espírita se construiu muitas vezes à custa de vaidade de médium, que quando ele é criticado, ele briga no grupo e vai e monta outro centro espírita, para poder o povo aplaudi-lo. Na hora que o povo começa a bater nele, ele sai e vai montar outro centro. Então, vaidade de médium, pelo menos, serviu para crescer o número de centro espírita no mundo afora, né? O vaidoso, você não precisa concordar com ele, não precisa obedecer, desde que você bata palma e diga que ele é lindo, maravilhoso, que ele faz, que as mensagens que ele recebe são ótimas, né? A turma que vem aqui para o púlpito também é uma vaidade tremenda, adora palma, a sua palestra está ótima, maravilhosa, né? O pavão fica todo feliz, isso é vaidade. Então, a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, que a gente é vaidoso, que a gente é orgulhoso. E do outro lado, à medida em que eu vou me conhecendo, eu vou aprendendo a conhecer o outro. E vou aprendendo que o outro é diferente de mim. Que ele não gosta das mesmas coisas que eu, ele não faz do mesmo jeito, né? Ele não tem obrigação de ser da mesma forma que eu, né? Que é uma outra dificuldade, né? Por exemplo, mãe fazer terapia é uma dificuldade, porque é ela e os filhos são ela, porque tem que ser igual, tem que fazer o que eu gosto, o que eu quero, da maneira que eu penso, né? E a gente tem dificuldade de lidar que os filhos são diferentes, que eles pensam diferente, vão agir diferente, vão fazer totalmente diferente da gente, né?
E enquanto eu vou me reconhecendo e reconhecendo o outro, que eu aprendo que nós somos diferentes, eu vou adquirir a realidade da existência do Criador. Isso é crença. A maioria de nós estamos cheios de crença, né? Jesus, retomando uma fala do Evangelho, do Velho Testamento, ele disse assim: crer em Deus, até os demônios creem e tremem quando escutam-lhe o nome. Isso é crença. A gente, muitas vezes, crê em Deus racionalmente. Olha, se tem esse universo, e não foi você que fez, ou alguém fez o universo aqui? Não, eu também não fiz. Então tem que ter algo que fez esse universo. Isso é uma crença, ela é racional. Se eu acredito que Deus é justo, que Jesus me disse que Deus é amoroso, e eu estou sofrendo, e eu não consigo encontrar uma causa nessa vida, tem que ter outra vida para justificar a causa do meu sofrimento. Isso é crença. É uma coisa racional. Fruto desse autoconhecimento. E à medida em que eu reconheço que há um Criador acima de mim, eu vou começar a desenvolver essa humildade. Eu vou ter que reconhecer a minha pequenez diante do universo e diante de Deus. Quando eu aprendo, né, a reconhecer a minha pequenez, eu vou trabalhar com as minhas culpas num processo diferente. Porque a culpa, ela pode ser movimentada de duas formas. A culpa, ela pode virar remorso, ficar remoendo na vida da gente, que é isso que nos adoece. O adoecimento espiritual, né, é a culpa que ficou estagnada e estragou dentro de nós. Ou a culpa pode se transformar em arrependimento, né, que é a reparação daquilo tudo que eu fiz de errado. Então, quando eu reconheço essa pequenez, eu faço esse processo. E no processo de arrependimento, à medida em que eu vou reconhecendo e fazendo coisas para reparar, eu vou perceber que eu sou capaz de fazer mais coisas do que eu sabia. Eu vou despertar as minhas potencialidades. O espírito de Homero, que é um companheiro que orientou a fundação da AME Minas Gerais, ele fala que a gente muitas vezes não consegue caminhar para a melhoria e sofre muito, porque nós temos a infeliz conduta de querer vencer as nossas imperfeições, brigar com elas. E ele diz que a melhor forma de vencer as imperfeições é aprimorar as qualidades que nós temos na nossa vida. À medida em que eu vou aprimorando as minhas qualidades, eu vou construindo em mim outras virtudes e elas vão vencendo as más tendências que a gente carrega na vida. Um exemplo é esse. Eu quero ser paciente. Então eu vou brigar com a minha impaciência. Eu vou ficar impaciente porque eu não consigo vencer a minha impaciência. Mas se eu vou fazer um trabalho caridoso de alguma forma, em determinado momento, eu vou começar a ter que ter paciência com as coisas, e essas pequeninas ações de paciência vão chegar um dia, ser aquela paciência que eu esperava
na minha caminhada. À medida em que eu desperto as potencialidades, que eu descubro o lado bom que existe em mim, eu vou, na verdade, construir a minha fé. Porque se eu tenho coisas boas, esse Pai tem coisas boas infinitamente superiores às minhas. Né? E aí ele não é mais criador, ele é Pai. Né? E talvez um dia a gente aprenda a chamá-lo como Jesus o chamava. Porque em hebraico, né, as frases que se referem à fala de Jesus ao Pai não seriam nem mineiras, nem muito menos gaúchas, elas seriam nordestinas, porque é paizinho, painho. A forma como está escrito em aramaico é carinhosa, né? É uma forma de intimidade com esse Pai que a gente precisa ter na nossa vida. E à medida em que eu me percebo bom, eu passo a ver a bondade no outro e passo a reconhecer a grandeza de Deus, né? E quando a gente consegue aceitar essa paternidade, a gente vai aprender a viver a lei. Porque se Ele é Pai, e eu assumir que Ele é Pai na minha vida, Ele vai ser o meu referencial, o meu caminho. E nesse caminho, se eu sei que Ele é Pai, eu passo a ter consciência que eu sou herdeiro dEle. Né? A frase de para-choque passa a ter sentido. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho dEle. Né? Nós somos herdeiros desse Pai. Nós somos, né, tudo nos pertence e deveria ser cuidados nesse pertencimento de maneira delicada e cuidadosa. E à medida em que eu vivo a lei e tomo essa postura de ter consciência da minha responsabilidade diante do universo, eu construo a saúde. E aí, né, vem a fala de Joseph Gleber no Homem Sadio, que ele nos diz: a saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Então, a saúde é quando eu vivo a lei e tenho consciência plena do meu lugar no universo. É para isso que nós estamos aqui. É para esse convite que a lei nos coloca as nossas aflições. Para a gente falar assim, lembrar, você não está no lugar que você precisa. Você precisa mudar de condição. Você precisa mudar de caminho. Né? E se nós nos sentimos profundamente aflitos, lembremos desse convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Evangelho é o grande remédio para a nossa caminhada. Antes de encerrar, alguém teria me perguntado lá dentro, na hora dos autógrafos, sobre o livro, né? O Alexandre falou do livro, pessoal, que é um dos lançamentos da AME Brasil, que é Cartas ao Dr. Bezerra, né? E a gente
eu só fui o médium do livro, né? Tanto que eu fiz questão de não estar nesse lugar da organização, né, por um pedido, mas eu acho que é muito interessante dizer para vocês, é uma oportunidade de conseguir adquirir uma obra que ficou muito especial e fala desse ideal nosso, né? Em 2012, o departamento acadêmico da AME Brasil fez uma reunião. E, numa das atividades dos acadêmicos, eles fizeram uma proposta. Se você pudesse pedir a Dr. Bezerra um aconselhamento, uma orientação sobre a sua profissão, o que você gostaria de perguntar para eles? E eles, os acadêmicos, escreveram cartas para o Dr. Bezerra, para que o Dr. Bezerra pudesse esclarecê-los. Eles juntaram essas cartas, foram a São Paulo, atrás da doutora Marlene, que era o grande canal que a gente tinha com o Dr. Bezerra, e pediram a ela se ela poderia assumir esse lugar. A doutora estava num momento de muita produção, já adoecida, enfrentando também as dificuldades físicas, e ela disse que ela não teria condição de fazer aquilo. E sugeriu a eles que procurassem ou Gilson ou a mim, para que pudesse ver se a gente poderia auxiliá-los. O Gilson estava, no momento, também impedido por alguma função aqui no Rio Grande do Sul, e eu aceitei com algumas restrições. Primeiro, que ninguém viesse atrás de mim correndo, porque e aqui as pessoas que sabem, não é nenhuma falsa modéstia nem modéstia, é a realidade. Eu não sou o melhor canal nesse caminho, com esse grande espírito da vida. Então, a gente tinha que esperar o momento que ele pudesse nos atender, né? E eu não queria ver nenhuma das cartas. Eu não queria ter nenhum conhecimento delas, para que eu pudesse interferir o menos possível nas respostas dele. E é muito interessante o número de cartas que vieram sem a gente saber, era o número de cartas que foram escritas pelos jovens, né? E depois que essas cartas chegaram às mãos deles, eles fizeram uma proposta que eles acharam interessante. Eles pediram diversos autores e escritores e estudiosos da AME Brasil que comentassem a pergunta e a resposta num capítulo. Então, cada capítulo tem a carta do acadêmico, a resposta do Dr. Bezerra e um comentário, um estudo de algum companheiro da AME Brasil. E ainda mais do que isso, porque os jovens com a tecnologia, eles colocaram QR Codes nos capítulos, e quem tem acesso a esses QR Codes, eles vão lá, abrem um link e encontram uma palestra da doutora Marlene sobre o tema. Então, além do livro, a gente tem essas referências. É uma obra que particularmente me encantou, né, que me emocionou muitas vezes, recebendo as cartas, né, vendo o trabalho, o esforço desse abnegado trabalhador do mundo espiritual, de me conduzir nas minhas dificuldades, e o trabalho maravilhoso que o departamento de acadêmicos fez. Então, eu comentei isso com alguém, ele falou assim, podia comentar todo mundo para conhecer essa ideia, esse trabalho. Então, muito obrigado, eu gostaria realmente de agradecer, né? Nós estamos aqui agora, encerrando a nossa participação direta nesse evento. E, nesse sentido, né, a gente só tem que dizer obrigado, ou talvez mais do que isso, muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo pela oportunidade, e como comenta o professor Luiz, da Universidade de Lisboa, falando sobre a teoria da gratidão de Tomás de Aquino,
é só em português que a gente fala profundamente da gratidão. Eu me sinto muito obrigado com as AMES de atendê-las pelo carinho, pelo cuidado que eles têm com a minha pessoa. Muito obrigado mesmo.